Bom, pessoal, boa noite. Hoje, então, a gente está na nossa penúltima aula, né? A gente vai abordar hoje a parte do conforto acústico, noções de conforto acústico, né? As primeiras definições, conceitos, grandezas, etc. E eu vou deixar, então, essa aula de hoje tem 4 partes, né? A gente vai estar passando para vocês aí as 2 primeiras partes agora e vou deixar depois gravadas as outras 2 partes lá no Teams. Aí vocês vão ter os exercícios relacionados a esse conteúdo para fazer aí durante a semana. E eu vou aproveitar também para abrir o conteúdo da semana que vem, que é de recomendações para o conforto urbano, né? E que é a última aula, esse conteúdo já está gravado, eu já vou deixar disponível, tá? Assim como os exercícios, mas vocês vão ter, a aula que vem é dia 6, vocês vão ter até o dia 13 de julho para estar fazendo os exercícios da aula que vem, né? Os exercícios que vocês tiverem dúvida essa semana aí, a gente pode estar estendendo os prazos, tá? As dúvidas que vocês forem estar colocando depois da aula. E na semana que vem a gente vai ter a prova, tá? Eu tinha inicialmente marcado para a prova ser na segunda parte da aula, mas liberando a gravação, vocês poderiam até estar fazendo no início da aula. Então, o que eu pensei assim, vou deixar para vocês das 6h30 até as 18h10 e vocês têm 2 horas para fazer a prova, né, durante esse período, tá? Aí vocês entram a hora que for mais tranquilo para cada um de vocês e vão fazendo a prova. Então, hoje a gente vai estar falando de acústica. Deixa eu entrar aqui no compartilhamento. Então, a gente já viu aí na nossa disciplina, né? A gente viu a primeira parte, falando dos grandes conceitos, né? Do conforto ambiental, envolvendo a parte de térmica, iluminação e de acústica, né? A gente aprofundou um pouquinho mais na parte de térmica, mas a gente está trabalhando com os conceitos aí, né? As noções iniciais relacionadas à iluminação natural e hoje as principais grandezas, né? Relacionadas à acústica. E a aula que vem a gente finaliza abordando essas três áreas, né? Térmica, iluminação e acústica em relação ao contexto urbano. Então, hoje, a primeira coisa que a gente vai estar vendo, né, definindo a acústica, que ela trata do estudo dos sons, tá? E que é tudo que aquilo é próprio do som ou da audição. É também o estudo de vibrações mecânicas, porque todo o som é uma onda, e é uma onda mecânica. Assim, ela tem uma fonte, ela vai ter uma trajetória e ela vai ter uma recepção. E essas vibrações mecânicas podem ser audíveis. As audíveis é o que nós chamamos dentro da acústica, tá? Essas vibrações mecânicas, elas dependem de um meio material para se propagar, por isso que são ondas mecânicas. A acústica arquitetônica, a gente sempre vai estar abordando, ele é essencial para uma série de atividades. Para a comunicação das pessoas, tá? Eu preciso ter uma boa acústica do meu espaço para que essa comunicação seja adequada. Em função de cada atividade, eu vou ter necessidades distintas em relação a essa comunicação, em relação aos meus níveis de ruído admissíveis para desenvolvimento de atividades. E também a gente precisa considerar que a acústica é essencial para o nosso período de descanso, né? É muito complicado a gente conseguir descansar num ambiente muito ruidoso. A gente não consegue entrar em sono profundo, né? O nosso sistema sensorial, ele fica muito ativo quando a gente tem qualquer tipo de ruído, né? É um resquício fisiológico evolutivo, porque os sons, eles nos indicam, né, perigo ou qualquer outra sensação
relacionada a alerta, né? Ele nos mantém alertas. Então, para que a gente consiga efetivamente descansar, a gente precisa de um ambiente silencioso. E essa análise da acústica, ela vai incluir uma série de grandezas e propriedades, tá? Para que essas três atividades aí de comunicação, desenvolvimento de atividades e descanso sejam adequadamente desenvolvidas. Então, eu vou ter níveis de ruído que são recomendados para cada atividade, para descanso, dentro dos ambientes internos e no ambiente urbano, né, que são os meus níveis de ruído internos e externos. Eu preciso caracterizar as fontes de ruído e eu tenho diferentes tratamentos acústicos que podem ser desenvolvidos, além da interferência entre atividades. Então, na definição essencial aí, vocês devem lembrar isso lá do ensino médio, que vocês viram muito em física, né? A gente vai lembrar aí que som é uma energia na forma de uma onda mecânica, ela é uma onda longitudinal também, é transmitida aí no meio elástico, então eu preciso ter um meio material para que ela seja propagada, geralmente é o ar, e produz sensação auditiva. Ela vai estar sendo representada aí por esses esquemas de compressões e rarefações a partir da fonte sonora. No homem, esse som audível, que é a minha faixa de frequências audíveis, ele vai estar entre 20 e 20 mil hertz. Depois eu vou deixar lá para vocês no Moodle um filminho, né, um áudiozinho mostrando essas variações nessa faixa de 20 a 20 mil hertz, tá? A sensação sonora depende de alguém estar sensibilizado pelo som, mas o som propriamente independe da existência de um ouvinte, tá? O ruído já é todo som desagradável e indesejado. Então a gente diz que um ruído geralmente tem um espectro, né? Uma frequência e sem periodicidade definida. São coisas caóticas, confusas, etc. Mas também podem ter outras compreensões, por exemplo, né? Um som que é indesejado, tá? Então, eu posso gostar de um determinado tipo de música e vocês de outra. Então, a música que eu não gosto, para mim, é ruído, é barulho, né? É um som indesejado. Já para outras pessoas, esse aí é um som, algo agradável, tá? Então, existe um componente fisiológico e um componente psicológico em relação a esses ambientes acústicos e a esses sons, tá? Então, lembrando aí na concepção da física, né? Então, qualquer vibração mecânica vai produzir, né, uma onda que vai comprimir e rarefazer aqui as minhas moléculas, no caso aqui de ar. Essa onda vai se propagar aí numa determinada amplitude, vai ter um comprimento de onda definido, que é a diferença entre as máximas e as mínimas pressões. Esse comprimento de onda está dentro de um período, portanto, é uma frequência, tá? E a gente sempre vai ter aí uma onda que se propaga na mesma direção, tá? Que a onda sonora, tá? Ela se movimenta na mesma direção de propagação. Quais são os efeitos sensoriais, tá? Relacionados a essa onda? Então, o volume, né? A intensidade do som que a gente ouve, né? O volume, a sua propriedade física é intensidade. E isso, mais para frente, a gente vai traduzir como níveis de intensidade sonora. Então, está relacionado ao volume percebido. O tom ou a altura de um som está relacionado à frequência. Então, quanto mais alto um som,
Na acústica, eu estou falando de uma frequência aguda. Quanto mais baixa a altura, eu estou falando de um som grave. Então, tomem cuidado com essa questão aqui, tá? Que em acústica, a altura do som não está relacionada ao volume. Relacionado ao volume é a intensidade. A altura está relacionada a grave ou agudo, que é em decorrência da frequência do meu som. E o timbre, que vai ser dado pela forma da onda, tá? Então, cada fonte de ruído vai ter um espectro sonoro definido. Então, a volume ou intensidade sonora, ela é uma qualidade que nos permite definir se um som é fraco ou forte, depende da quantidade de energia, tá, que essa onda transfere. Então, sons de baixa intensidade, eu vou ouvir, tá, a partir do 0 decibéis, a gente já vai ver quais são esses limites na escala de energia, tá? E a minha sensação sonora varia até aqui os 140 decibéis. Então, locais mais silenciosos, né? Eu vou estar aí abaixo de 40 decibéis. São situações mais silenciosas, de tranquilidade, tá? E que me permitem ter um sono tranquilo abaixo de 30. Acima de 30, né, até 60 decibéis, eu estou dentro de ambientes mais variados aí, mas a maioria dos nossos ambientes vão estar dentro desse padrão aqui, tá? Já locais muito ruidosos, eu vou estar de 60, 80 decibéis, 80 aí é o volume, né, associado ao tráfego urbano, e acima de 80 já começa a ter alguns prejuízos para a nossa audição. Eu posso ter perdas auditivas se eu ficar muito tempo exposto a valores, né, de intensidade sonora muito elevados, tá? E acima de 110 eu já passo a ter aí uma sensação dolorosa, acima de 120, tá? E que pode me provocar perdas auditivas permanentes. A intensidade, então, ela depende da amplitude, ou seja, dessa potência do som, tá? Se um som é forte ou fraco, e é a dimensão do meu distúrbio. Já a frequência, então, é o número de ocorrências de um evento no período de tempo, então a frequência é 1 sobre o período, e a frequência e o período é aquilo que determina o ciclo completo, ou seja, um comprimento de onda. Essa altura, ou minha frequência, né? Então eu ouço de sons mais graves, na faixa de 20 Hz, até sons mais agudos na faixa de 20.000 Hz. Esse valor, né, em Hz é a frequência e em metros é o meu comprimento de onda. Então eu ouço sons aí numa temperatura ambiente de 20 graus, mais ou menos, de 17 metros de comprimento de onda até 17 milímetros de comprimento de onda. Então, a gente já imagina a quantidade de energia que é necessária para provocar uma onda de 17 metros, né? Então, sons mais graves requerem mais energia, por isso os comprimentos de onda são maiores. Sons mais agudos têm uma frequência maior de ocorrência no mesmo período de tempo e, portanto, têm comprimentos de onda menores. E o tom, né, que é aquela questão do espectro, ele pode ser um tom puro, por exemplo, um diapasão, ele produz uma única nota musical. Então, a minha onda é exatamente em função dessa frequência, uma única frequência. Já um violino ou a voz humanas, eles vão ter vários componentes, que é uma frequência fundamental, mas seus harmônicos. Por isso que cada pessoa, né, a gente consegue reconhecer os diferentes sons, as diferentes vozes das pessoas, os instrumentos distintos que estão sendo tocados ao mesmo tempo numa música e etc. Então a gente consegue reconhecer facilmente, né, qual a fonte que está gerando aquele ruído. O espectro sonoro, então,
ele é o conjunto dessas frequências, tá? O espectro sonoro audível aí para ser humano está em 20 mil Hz, de 20 a 20 mil Hz, mas eu tenho outros animais que ouvem sons infrassons abaixo de 20 Hz ou acima de 20 mil, como morcegos. Aqui abaixo de 20, aranhas ou, por exemplo, elefantes ouvem abaixo de 20 Hz. Né? Só para a gente ter uma ideia das ondas mecânicas, né? Os infrassons são as vibrações, por exemplo, terremotos, explosões. Eu tenho aqui a minha faixa da audição humana e acima disso são os meus ultrassons, né? Que a gente utiliza para a produção de imagens ou de localização. Né? Cada, então, ser vai ter diferentes faixas em que produz sons. Então, o ser humano produz sons de 80 até 1100 Hz, mas ouve de 20 a 20 mil Hz. Já os golfinhos, eles vão ouvir sons mais agudos, tá? O cão tem uma frequência aqui maior de audição do que a gente, mas produz menos sons, assim como os gatos, por exemplo. E o morcego que vai ter aqui também sons bem mais agudos, aí, com frequências mais elevadas. Já o timbre é a forma da onda, está associada a esse espectro, né? Então é a qualidade do som. Ele nos permite distinguir os sons e identificar as fontes. Então, quando a gente vê, né, aquelas gravações, etc., em que as pessoas conseguem reconhecer se aquela voz é de uma ou outra pessoa, é por função dessa análise do espectro relacionada ao timbre da voz. Tá? Deixa eu... Então, aí a gente viu nessa primeira parte